O sufixo an é um sufixo usado para indicar pertencimento, para indicar que alguém é membro de um grupo, membro de grupo. É um morador de um lugar, loggiante de loco. É um adepto de uma doutrina, adepto de doctrino. É uma pessoa que pertence a um lugar, persona que appartenas al loco. O próprio sufixo an, se a gente colocar a terminação dos substantivos, vai formar um substantivo que é sinônimo à palavra membro. Em Esperanto também existe a palavra membro. Por exemplo, "Ĉu vi estas ano de la grupo?" Você é um membro do grupo. Eu também poderia ter dito "Ĉu vi estas membro de la grupo?" Klubo, klubano. Klubo é clube e klubano é a pessoa que participa do clube, é um associado do clube. La klubanoj legas libron en la klubo. Os membros do clube leem um livro no clube. Familio, familiano. Familio é família. Familiano é um membro da família. Ses familianoj aperas en la foto. 6 membros da família aparecem na foto. Camparo, camparano. Cucurbo. Camparo é o campo. Camparano é um camponês. E cucurbo é um jerimum, é uma abóbora. La camparano cultivas cucurbojn. O camponês cultiva jerimuns. Brasilo, brasilano. Brasilo é o nome do país, significa Brasil. Brasilano é o nome do cidadão do Brasil, ou seja, brasileiro. La brasilano ŝatas futbalon. O brasileiro gosta de futebol. Usono, usonano. Usono significa Estados Unidos. Usonano é o cidadão dos Estados Unidos. La usonano ludas usonan futbalon. O americano, o cidadão dos Estados Unidos, joga futebol americano. Veja que em português, às vezes, a gente chama de americano ao cidadão dos Estados Unidos, só que em Esperanto isso não ocorre. Usonano é o cidadão dos Estados Unidos. Americano é qualquer cidadão de qualquer país da América, não apenas dos Estados Unidos. Brasilanoj kaj usonanoj estas amerikanoj. Brasileiros e cidadãos dos Estados Unidos são americanos. Assim como a gente não pode confundir usonano com americano, também em Esperanto a gente não pode confundir essas 3 palavras. Romano, com minúsculo, romano, com maiúsculo, romiano. Romano, com a letra inicial minúscula, é um gênero literário, é uma obra literária, é um romance. La ŝtona urbo estas nomo de romano. La ŝtona urbo é o nome de um romance. Romano, com R maiúsculo, é o nome do cidadão da cidade de Roma. E romiano é o cidadão do Império Romano. Sofia Loren estas civitano de Romo. Ŝi estas romano. Sofia Loren é uma cidadã de Roma. Ela é romana. Augusto Cesaro estis romiano. César Augusto era um romano. Veja que em português a gente não faz a distinção entre o romano do Império Romano e o romano atual. Então não tem essa distinção, mas em Esperanto existe essa distinção. Cristo, cristano. La cristano legas la Biblion. Os significados estão evidentes. Cristo é Cristo, cristano é cristão. La cristano legas la Biblion. O cristão lê a Bíblia. Islamo, islamano. La islamano preĝas direkte al Meko. Islamo é o Islã. Islamano é o islamita. La islamano preĝas direkte al Meko significa o islamita ora, reza em direção a Meca. Budho, budhano. La Dalai Lamao estas tibeta budhano. Budho significa Buda. Budhano é o budista.
La Dalai Lamao estas Tibeta Budhano. O Dalai Lama é um budista tibetano. Ŝipo, ŝipano. La ŝipanoj laboras en ŝipo. Ŝipo é navio. Ŝipano é o marinheiro. La ŝipanoj laboras en ŝipo. Os marinheiros trabalham no navio. Brazilo estas lando. Silvio Santos venas de Brazilo. Pelé venas de Brazilo. Ili venas de la sama lando. Ili estas samlandanoj. Brasilo estas lando. Significa o Brasil é um país. Silvio Santos venas de Brasilo. O Silvio Santos vem do Brasil. Pelé venas de Brasilo. O Pelé vem do Brasil. Ili venas de la sama lando. Eles vêm do mesmo país. Logo, ili estas samlandanoj. Eles são conterrâneos, eles são compatriotas, são do mesmo país. Veja que a palavra samlandano é a junção do radical sam mais o radical land mais o sufixo an, samlandano. Li havas ideon. Ili havas la saman ideon. Ili estas samideanoj. Li havas ideon significa ele tem uma ideia, tal como está mostrado na figura. Ili havas la saman ideon, eles têm a mesma ideia, todos estão com a mesma opinião, estão pensando a mesma coisa. Logo, ili estas samideanoj, eles são coidealistas. Então, a palavra samideano, que é a junção do radical sam mais o radical ide mais o sufixo an, significa coidealista, ou seja, uma pessoa que tem a mesma ideia que eu tenho, uma pessoa que tem a mesma ideia de um grupo que defende uma ideia. O dicionário Aurélio, algumas versões registram a palavra samideano, que é uma versão, um neologismo trazido do Esperanto para o português, mas ao pé da letra a gente traduziria como coidealista. Civitano de Brasilo estas brasilano. Civitano de Brasílio estas brasiliano. Cidadão do Brasil é brasileiro. Cidadão de Brasília é brasiliense. Veja que a diferença é muito pouca, apenas esse J que em Esperanto é o som de uma semivogal. Brasilano, brasiliano. Civitano de Chilio estas chiliano. Um cidadão do Chile é um chileno. Ĉu vegetaranoj ĝuas pli bonan sanon? Vegetarianos gozam de uma saúde melhor? Têm uma saúde melhor? La ŝipanaro staris sur la ferdeko. A tripulação estava de pé no convés. Veja que a palavra que corresponde à tripulação, ŝipanaro, é a junção do radical ship mais o sufixo an mais o sufixo ar, que indica conjunto de coisas, mais a terminação dos substantivos o. Então, nós tínhamos visto que ŝipano é o marinheiro, ŝipanaro é o conjunto de marinheiros, ou seja, a tripulação. Nem toda palavra em Esperanto que termina com ano tem necessariamente o sufixo, nem todos que terminam com ano vão apresentar o sufixo. O próprio radical da palavra pode vir já terminado com ano. E esses são os exemplos de palavras que terminam com ano e não tem sufixo. Cigano não tem sufixo, significa cigano. Uragano significa furacão. Oceano significa oceano. Pagano significa pagão. Ramadano significa Ramadã, é a festa islâmica. Calcano significa calcanhar. Vulcano significa vulcão. Porcelano significa porcelana. Xamano significa xamã. Caimano significa jacaré. Banano significa banana. Membrano significa membrana. Charlatano significa charlatão. Vaticano significa Vaticano, a cidade. Capitano significa capitão. Sultano significa sultão. Fontano significa fonte. Caravano significa caravana. Divano significa divã. Nirvano significa nirvana. Fasano
significa fazão, que é um pássaro, um animal. Cabano significa cabana. Turbano significa turbante. Infano significa criança. Tobogano significa tobogã. Slogano significa slogan. Plano significa plano. Lano significa lã. Então essas palavras terminam com ano e não tem sufixo. O sufixo ano é apenas aparente, parece ter o sufixo, mas não tem.